Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, com exclusividade, você vai ver aqui eu fazendo o indicador Gamma Levels SMC para o EURUSD. Qual que é o objetivo dessa iniciativa? Porque muita gente me pergunta se eu vou expandir o Gamma Levels para outros ativos, como no caso o EURUSD, S&P 500, HK 50, GBP USD, USD JPY e assim por diante. Atualmente, eu tenho disponibilizado a assinatura para a Nasdaq e para o ouro, né? Mas eu não tenho interesse em fazer isso para outros ativos. Mas em breve você poderá fazer. A gente vai estar testando essa semana aqui o EURUSD, mas eu vou estar fazendo a mesma coisa para outros ativos para mostrar para você como que os meus inscritos são assertivos também em outros pares de moeda, tá? E como que dá trabalho fazer isso manualmente para você ter essa precisão que você tem no Gamma Levels SMC, porque foram meses, né, de teste, backtestes e desenvolvimento para ter o que você tem hoje como o melhor indicador do mercado financeiro aí para opções e o comportamento do market maker. Tá? Então, o que, que você vai precisar? Você vai precisar deixar o seu like, se inscrever no canal e acompanhar aqui. Tá? Depois que a gente terminar o vídeo, o link do indicador do EURUSD vai estar disponível na descrição desse vídeo, como também lá no grupo free, né, que tem na descrição aqui desse vídeo para você acompanhar o resultado do indicador aí durante a semana, tá bom? Você vai precisar do TradingView pelo menos gratuito, tá? Você vai precisar ter nele, no caso do Euro USD aqui, o Euro Futuros e o Euro USD, caso você opere CFD. Para quê? Para você poder fazer os ajustes, né? Porque você sabe que tem diferença de preço entre CFD e futuros, né? Atualmente aqui no Euro USD está dando 254 pontos de diferença entre um e outro, tá? Vamos então precisar também de uma inteligência artificial. Eu vou estar usando aqui uma gratuita, tá? Eu pago o ChatGPT, ok? Mas eu vou estar fazendo aqui de forma gratuita para vocês verem que também dá certo. Mas o ideal é você também ter um plano pago de ChatGPT porque as respostas são melhores, tá? Mas aqui não vai deixar a desejar também. Outra coisa que você vai precisar é um banco de dados, tá? Para pares de moeda e o ouro, no caso, eu uso a Barchar, tá? A Barchar. Para índices, eu uso a Barchar e a Ceboy. Tá? Na Ceboy tem scripts também que funcionam muito bem para pegar os dados lá para a gente poder fazer juntos aí. Quando eu for fazer do S&P 500, você vai ver usando também o da Ceboy. A grande diferença aqui na Baixar, você vai precisar ter também um plano mínimo para você baixar no mínimo 10 CSVs por dia, né? Caso você queira, que custa aí uma média de US$ 9. Ou você vai ter que ter mais que uma conta de e-mail para você se cadastrar aqui, porque ela só permite também baixar um por dia, tá? Eu já baixei aqui do EURUSD, eu baixei aqui o mensal, conforme você pode ver aqui, e 20 strikes, tanto as opções quanto as gregas. Por quê? Porque nesses 20 strikes foi onde eu tive maior assertividade também no indicador. Tá? Fui refinando aqui, porque você consegue fazer de 5 strikes, 20 strikes, 50 strikes ou mostrar tudo. Então eu deixei em 20 strikes, porque a assertividade do indicador está maior com essa opção. Você consegue pegar o mensal, como se você quiser também algo mais refinado, mais intraday, você pode pegar de todas as todo vencimento de sexta-feiras, tá? Eu já fiz isso também, dá bons resultados, tá? Vai pegando, por exemplo, da semana que você está operando e você pode atualizar pares de moeda uma, duas vezes no máximo na semana, tá super tranquilo. Índice, todos os dias você vai precisar fazer a atualização, porque daí ele movimenta mais as opções. Tá? Então eu já baixei aqui os dados mensais, o macro, né? Para a gente poder rodar. E você vai precisar também no Colab, tá? No Colab aqui, para você poder rodar os scripts, tá? O Colab aqui dá para rodar ele tranquilamente no plano gratuito. Então o primeiro que a gente vai fazer, ok? É da ADR, High Low. E a ADR High Low que eu faço, ela mede com a volatilidade implícita, ok? Então eu tenho a média de volatilidade implícita das gregas, que me ajudam por meio da ATR de 14 dias, ter
ADR High, ADR Low, filezinha para você aí. Então a gente vai, primeira coisa, pegar a ADR e eu vou pegar aqui o prompt de comando para a ATR, tá? Então o prompt de comando para a ATR é esse aqui, eu quero pegar do EuroSD, tá? E daí eu vou colocar aqui, ó. Procure na internet a TR mais recente para o EuroSD. No caso que a gente está fazendo, você vai fazer para todos os seus ativos que você vai estar usando. Tá? Então, 42 pontos, dependendo da fase da volatilidade. Então a gente vai usar esse aqui, ó, 42 pontos, tá? 42 de 22 de 22 a 42 pips, dependendo da fase da volatilidade. Então vamos arredondar esse 42 aqui para a gente ter uma margem de erro, tá? De 50 pips. Vamos deixar aí uma margem de erro de 50 pips, beleza? 50 pontos. Então eu vou rodar aqui o indicador agora que eu já tenho lá a resposta, tá? Então ele vai me dar aqui para eu puxar, no caso, a Greek, né, as gregas. Então, vou estar aqui nos downloads. Então, a gregas do Will está aqui. Então, eu vou estar fazendo upload. Aí, ele vai me pedir a Open Dayline. O mercado está fechado agora, né? Então, eu vou pegar a Open Dayline do Futuros. Não esqueça isso, tem que ser do Futuros, tá? 1,17,255. Então, 1,17,255. ATR 50, né? Que a gente definiu aqui para 50 pontos mais ou menos. Então ele me deu uma alta e uma baixa, tá? Um high e um low. Então eu vou começar já a preencher aqui no script, tá? Isso. Eu vou preencher aqui o script para a gente estar adicionando lá depois. Então, ADR high e ADR low, deixa eu só tirar esse cara aqui, que eu tô pegando soldo. E daí aqui a gente já vai mudar, tá? Aqui tá o da Nasdaq, a gente já muda isso aqui para o Euro USD, tá bom? ADR High, cadê? ADR High ficou em ADR High. Ficou em 1,17,779. Então, 1,17, 1,17,780, né? Vamos deixar uma margenzinha de erro aí. E a ADR Low, a gente vai ter 1,16,730. 1,16,730. Tá? Beleza, já tenho aqui minha DR High e minha DR Low. Vou fazer o próximo upload do arquivo. Então eu vou lá aqui na área de trabalho, scripts para Gamma Levels SMC, qualquer análise de volatilidade. Então eu quero saber volatilidade do euro USD, né? Num período aí. E o que eu vou ter aqui? Então eu vou lá e vou pegar aqui o strike mínimo que eu vou querer, né? Da volatilidade do euro. Tá? Então eu vou pegar, por exemplo, esse último range dele aqui, ó, que a gente está trabalhando, tá? Por quê? Esse aqui é o último range aqui, ó, interessante do EURUSD, onde ele vem testar os 75%, né? Então a gente pode pegar mais ou menos esse range para a gente ter uma ideia do que fazer. Ou se você quiser, a gente pode pegar aqui essa parte de cima, né? 1,18,280 como máximo e vamos pegar essa mínima aqui, né, da semana, 1,16,175, tá? Vamos rodar aqui o script de volatilidade agora.
Downloads. Gregas. Não, é o Pitchons primeiro. Não, confundi. Era gregas. Agora o Pitchons. E strike mínimo. O strike mínimo que a gente definiu aqui, então, vai ser. Vamos deixar essa mínima aqui, ó. 1.16.175. Tá. 1.16.175. Strike máximo que a gente vai estar observando lá em cima na máxima lá, né? Ó, 1.18.300. Tá? Aqui eu não vou mais precisar de você, então eu vou fechar. 1.18.300. Beleza? E daí ele já me dá aqui, ó, a volatilidade média de pontos aqui de calls e puts. Eu vou copiar todo esse cara aqui. Aí eu vou vir aqui, ó. E vou vir numa nova conversa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o prompt de comando inicial. Por quê? Minha inteligência artificial, ela não sabe ainda, né? Aqui gratuito, o que ela precisa fazer. Então eu preciso ajudar ela nesse sentido. Então eu vou colocar aqui o prompt para ela, tá? Gerou tudo aqui para mim, tá? E agora eu vou pegar aqui o outro prompt que a gente está vendo de volatilidade, né? Então vou pegar o prompt de volatilidade, vou copiar ele, vou colar aqui, ó, certo? Prompt de volatilidade. E vou colocar aqui agora, ó. Segue os dados para atualização. E a gente vai copiar lá os dados. Copiar. Colar. Aí ele vai me fazer aqui, né, o quadro, né? E eu tenho aqui o que? Interpretação do institucional, ó. Proteção leve inputs, 1.16.250, 1.16.500, hedge defensivo inputs, né? Pressão baixa via puts. Ó, leve apetite por caos, fluxo comprador institucional. Então a gente tem informações bem interessantes aqui, ó. No 1.17.500, né, eu tenho um hedge comprador aqui também, tá vendo? Ó, upside moderado, MM hedge comprador. Então todas essas informações eu posso adicionar no meu indicador de volatilidade média, tá? Lá no Gamma Levels SMC. Então 1.16.200 675, 725, 750, 750. Vou fazer aqui, ó. Vou pedir para ele fazer a média, em três principais strikes. E retornar novamente a tabela. Então ele me deu um principal aqui, ó. Volatilidade balanceada. A diferença é muito pequena, sugere zona neutra, sem pressão direcional forte de hedge. Então, de todas aquelas, a principal que eu tenho é 1.17.250. Tá? Equilíbrio de volatilidade, sem pressão relevante.
Vou pedir outra informação. Ó. Quero as 3 principais strikes aonde o MM pode atuar. Pronto, agora eu tenho os 3 principais aqui. Então, ó, esse aqui é importante, porque ó, o market maker está vendendo caos e comprando. Então, aquela região serve como suporte para o market maker, tá? E forte demanda por puts. Ele está vendendo o ativo para defesa. É quando você consegue vender fundo, por exemplo. E 750, pressão baixista via puts, hedge vendedor. Então, vamos acrescentar essas informações no nosso indicador aqui, tá? Então, vou fazer você aqui, se eu não preciso. Vamos colocar essa informação aqui. Vamos copiar esse cara aqui e vamos colar aqui embaixo e vamos colocar outro nome, né? Deixar certinho aqui. Em vez de HVL aqui, eu vou colocar IV. IV. Ou melhor, vamos colocar essa informação aqui, ó. Head comprador e head vendedor, tá? IV. Então, vamos colocar aqui, ó. Head comprador IV, que é a volatilidade média. Então, eu tenho lá o strike 1,16,750. 1,16,750, tá? E o outro que eu vou ter, vamos colocar aqui, head vendedor. E V. 1,17,250. Head vendedor e V abaixo, né? Então vamos colocar abaixo, porque é abaixo desse preço, tá? Abaixo. 1,17,250. E aqui, ó, o 1,17,750. Pressão baixista via pulso. Head vendedor. Tá? Ó, defesa baixista. Zonas críticas do suporte. Então, a estrutura sugere disputa-chave entre 1,16,750 compra e 1,17,700 venda, podendo guiar rotações de fluxo intradiário. Head vendedor. Então, ele vai vender aqui no 750, tá? Então, se ele vai vender no 750, a gente vai colocar essa informação para a gente saber isso lá no indicador. Head vendedor 1,17,750. Beleza. Então a gente tem aqui baseado na volatilidade, tá? Ele compra no 1,16,750, o próximo desse strike, e ele vende abaixo do 250 e abaixo do 750, se o mercado tá no 1,17,255. Então ele está acima. Então eu sei que, ó, abaixo do 250, se ele cair, eu posso vender o ativo que o mercado vai estar em hedge. E se ele subir até o 750, ele é vendedor, né? Então abaixo ali ele está vendendo. Então ele vai ser, ó, hedge vendedor. Então o mercado está no 255. Então isso aqui não precisa. Fica um 750 hedge vendedor. Bateu naquele strike, ele começa a fazer hedge vendendo. Feito, beleza. Vamos então agora para o próximo. Aqui análise de volatilidade. Vamos fazer o upload do próximo. Qual que é o próximo? Call all e put all. Vamos lá então.
Vamos rodar aqui o script. E eu preciso daí das opções do euro. Pronto. Me deu aqui o call-all e o put-all. Aí eu vou pegar novamente aqui, ó, agora o script, o prompt do call-all e do put-all. Vou copiar o prompt aqui. Vou colar aqui, tá vendo? E vou digitar aqui, ó, segue os dados para atualização. E eu copio lá o call-all e o put-all, os pontos aqui para a gente ter. E daí ele vai fazer para mim. Então eu tenho o meu call-all e o put-all aqui por O e por volume, né? Então a gente vai estar analisando aqui. E também nesse script que eu desenvolvi, a gente tem aqui outros pontos também que eles podem me mostrar. E o resumo tá aqui, ó. Resistência dominante, 1,18. Então vamos colocar no nosso script lá call-all, 1,18. Beleza? Suporte dominante, 1,13. 1,13. Só que o 1,13 está muito longe, né? Então vamos colocar um mais forte, ó, reforçado também pelo 1,14,500. Vamos colocar no 1,14,500. 14,500, que está mais perto, né? Estrutura mostra faixa crítica entre 1,13 e 1,18. Beleza. Então eu sei que acima do 1,18 ele vende e abaixo do 1,13 ele compra, tá? Fechou. Então já tenho o put wall e o call wall aqui. Qual que é o próximo script que eu vou rodar? Fazer o upload. Delta Flip. Preciso saber aonde que o mercado vai flipar o Delta agora. Ele vai me dar uma mensagem agora que eu preciso só fechar, né? Todos os que eu estou abrindo. Vamos ver se ele vai falar isso agora. Não, ainda não pediu. Normalmente, quando esgota uma quantidade ali, ele pede para você fechar, né? Só você fechar tudo e abrir de volta. Então vamos lá, downloads, grega e options. Spot atual, então tá no 1.17255. O vencimento é a data que eu quero, né? Então 18 é por ano, né? 2025 08 18. E ele vai fazer o cálculo do delta flip para mim, ó. 1,17, tá? Então, no 1,17 o mercado tá flipando positivo. Então, eu tô em delta positivo. Legal. Delta positivo. Delta flip. 1,17. É? 1,17. 1,17. Eu tô em delta aqui, flip. Vamos pro próximo agora. Gama flip, vol trigger e gama negativo.
Aí, agora deu sessões em excesso. Clico aqui em gerenciar, fecho todas e continuo normalmente sem problemas, tá? Esperar pedir para ele carregar aqui agora. E deixe aí nos comentários, gente, o que você tá achando disso aqui. Se você vai gostar do resultado, tenho certeza que você vai gostar muito do que a gente está fazendo aqui, né? E vai ajudar você como trader no futuro próximo tá fazendo também para outros indicadores, para outros ativos, né? Então tá no 1.17255. Vencimento 2025, mês 8, 18. Então ele vai calcular agora para mim aqui o Gamma Flip e a Vol Trigger, né? Então a gente tá ali, ó. O Max Gex, vamos colocar lá no nosso indicador lá, ó. Max Gex 1.18. 1.18. É a máxima exposição do market maker em gama, tá? A mínima exposição do market maker em gama tá no 1.14. O Gama Flip positivo, 1.17. Gama Flip aqui, 1.17. Vol Trigger, 1.17 também. Tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, uma coisa que eu costumo fazer, tá? Para não ficar uma em cima da outra, eu vou colocar aqui, ó, 1.17, 0,50, tá? Para dar uma diferencinha de preço ali. E o gama negativo, 1.16. Beleza? Então você sabe que tem ali 50 pips, né? Nem isso, né? De diferença entre o Gamma Flip e a Valkyrie. Então aqui é um ponto de volatilidade bem forte para o mercado. Beleza? Temos já aqui então o nosso Gamma. Vamos para o próximo. Área de trabalho. Gamas, vamos lá para os gamas positivos, negativos por Open Interest e por volume, tá? Essas aqui é importantíssimo você saber, porque ajuda muito na questão, né, de você saber a dinâmica do preço aí, né? Do que o mercado tá fazendo. Então vamos pegar os dados aqui. Ele está pedindo qual? Greek e o Bitcoin juntos. Então ele passou aqui para mim o 0 gama, 1.17.700. Tá? E como que eu vou entender isso? Preste bastante atenção nessa informação. O mercado está em. O market maker está em regime de gama negativo, mas ele está em gama positivo na estrutura. Tá? Então vamos colocar essa informação. Ó. 0 gama. Lá embaixo. Eu vou querer ele pontilhado. Tem aqui, ó. Vou colocar aqui. Aqui. Vamos colocar abaixo aqui. Para quem utiliza o Gexbot sabe do que eu tô falando já, tá? Por quê?
Quando o preço está acima do. O zero gama está acima do preço, o market maker está vendendo o ativo, está tentando travar o ativo. Quando o zero gama está abaixo do preço, o market maker está livre, então ele deixa o ativo correr, tá? Então ele está comprador no ativo. Qual que é a diferença do zero gama aqui, desse modelo, para o Gama Flip? Para o Gama Flip, ele mede o macro, tá? Então lá no macro, aquela posição do 1,17 lá é onde no macro vira para negativo. Aqui você está pegando também o zero, mas do comportamento dele baseado nessas informações, ok? Então é bem importante. E eu vou explicar isso, né, em vídeos, né, quando você for fazer sozinho isso também. Eu vou dar uma explicação técnica, tá, explicando cada ponto. Maior gama positivo por volume. Então, maior gama positivo por volume tá aqui. Tá quanto? 1,18. Então, 1,18. A gente já tem, acho que 1,18 em alguma coisa aqui, né? Acho que tá lá no Max Gex, lá, né? Tem lá. Então eu vou colocar aqui já também 1,18. 0,50. Tá? Não, vou colocar um pouco menos, né? Então, 1,17,990. Beleza? Gama negativo por volume. Gama negativo por volume tá aqui. 1,16. Gama positivo por open interest. Gama positivo por open interest. 1,18 também. Então tá. Vamos colocar gama positivo por open interest no 1,18050 daí. Tá? E gama negativo por open interest 1,15. Beleza. Tá feito. Vamos pro próximo. Aqui para o Gex Strike Bars, Max Gex C e P. Que é a máxima exposição do gama em caos e máxima exposição do gama em puts. Tem uma leve diferença, tá, entre o call wall e o put wall. Tem vídeo aqui no indicador, aqui no canal explicando isso, tá? Então, 1,17,500 para um Max Gex P. Um ponto 17,500 para o Max Gex P e 1,18 também pro Max Gex C. Ó. Então a gente já está vendo que o 1,18 ali é uma região de concentração forte para o market maker, tá? Então eu vou colocar 1,18,030 ali. Opa! 1,18,030. Para ficar nítido ali que tem bastante informação nessa região. Vamos para o próximo. Principais pontos de delta. Agora começa a ficar interessante a coisa aqui. Vamos rodar ele aqui. Vai me dar essa informação, só eu fechar ela. Primeiro as gregas, depois as options. Tá no 1,17255. Então tá aí.
Então ele me passou os principais pontos aqui, tá? E 5 pontos para eu ficar de olho aqui em volatilidade. E me postou aqui, ó, o 1,15 tem tanto calls quanto puts, mas aqui calls estão dominando, tá? Então, head comprador provavelmente aqui é nessa região, ok? O que eu vou fazer com isso? Então, preciso saber o comportamento institucional disso aqui, né? Então, eu vou copiar o prompt comando para delta. Vamos pegar aqui o prompt comando para delta. Beleza. Colar aqui e vou colar, vou pegar o que? A imagem, clico com o botão direito, copiar, vou colar a imagem e vou colocar aqui, ó. Segue dados para atualização. E vou copiar o que? Esses pontos aqui, ó. E vai me dar aqui os principais pontos, tá? Então tem aqui, ó, estrutura institucional, nível crítico disputa entre, conforme eu falei, ó, entre 1,015 e 1,17,500, tá? Puts fortes. MM pode rotacionar heads nesse range, comprando acima de 1,15, lembra que eu falei, né? E vendendo abaixo de 1,17,500. Ó, então vamos pegar essa informação aqui, tá? 1,15, MM comprando forte acima. Vamos adicionar essa informação. Vamos lá, então. Vou colocar aqui no meu outro monitor para ficar fácil para eu saber. Então, um delta de 0,62, tá? MM comprando acima. Então, 1.15000, tá? Qual que é o outro delta? 1,17500. Quanto que é o delta? Baixo. Caos fracos, pouca pressão de head. Então deixa quieto. 1,20 está lá embaixo. Então vamos pegar aqui 1,17500, né? 1,17500 é a faixa de decisivo de controle vendendo abaixo. Então veja que esse 1,17500 aqui não é tão forte, tá? Vamos pegar aqui saber o 1,17500, quanto que é o delta dele? Não, tá aqui, ó, 0,71. Então tá. Delta 0,71, market maker vendendo abaixo. Head vendendo abaixo. Então, 1,17.17.500. Fechou. Beleza. Vamos pro próximo. A gente fez agora os HVLs. Downloads, gregas e opções. E ele me passou aqui. Então vamos pegar aí já então o prompt de comando para as HVLs. Tá? Deixa eu copiar aqui. Vou colar aqui o prompt. E vou colocar segue os dados para atualização. E copio esse cara aqui. Um 18, o que eu tenho? Desmontagem. MM desmontando posição, reduzindo head. Tá? Então, 1,18 ele começa
a desmontar a posição, se ele está desmontando posição, ele está vendendo o ativo subjacente. Então, a HVL ali, ó, vendido, vamos colocar desmontagem de posição. Desmontagem de posição. Quanto? Cadê? Uou! 1,18. Olha só, 1,18, hein? Vamos colocar aqui, ó, desmontando posição. Então, 1,18. Vamos colocar agora o 0,25, tá? Qual que é a próxima? 1,18,750. O que ele está fazendo ali? Reposicionando o head. Então, ele está comprando de volta. Aonde? No 750. Eu já tenho essa informação também, tá? Comprando acima. Vamos colocar aqui, ó. Comprando acima. Ponto. Qual que era? 17, né? Não, 18,750. Girando posição 1,18,750. Nossa, esse aqui tá longe pra caramba ainda. Quase no 19 lá, né? Então ele não tá aqui só se ele... Pera aí, vamos ver. Ah, não. Então tá aqui, ó. O 1,18, se o mercado passar dessa região, é desmontagem de posição, reduzindo o head. Então ele tende a travar o preço ali com essas causas negociadas. 1,18,750 é onde ele tende a vender novamente, reposicionando o head, tá? Então ele para de vender causa ali no 1,18, comprando acima do 1,18. Ó, então veja bem aqui, essa informação é importante. Vamos colocar aqui 1,18. Se ele passar lá daquela região do 1,18, 0,70, tá? Porque eu sei que se ele passar disso aqui, ele vai continuar comprando, porque ele está desmontando posição, tá? E o próximo ponto dele é lá no 750, ajustando o head, tá? 1,18,750. Então, 1,18. Aqui, 1,18,060, tá? Desmontagem de posição. Então, o que acontece? Se lá no passar, ele vai comprar acima, tá? Compra acima. E aqui, ó, desmontagem de posição, desmontagem, vendendo. Vamos colocar aqui vendendo caos, né? Vendendo caos, porque ele tá montando posição no 1,18,750, beleza? Fechou. Então, tá tudo aqui, foi feito todos os o nosso indicador. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Ah, Valtac Max Pain. Valatac e Max Pain. 1,19 para Valatac e 1,17 para Max Pain, tá? Valatac 1,19 e 1,17 para o Max Pain.
Cadê o Max Payne? Vamos colocar o 0,50 aqui, porque eu acho que tem informação próxima ali. Ah, tem o Delta Flip ali, ó. Tá? Ah, mas a Vol Trigger já tá num 17,050. Então vamos colocar um 17,030. Pronto. Deixa eu ver se não esqueci nada. Aí tem aqui pontos, né, de SMC, tá? Que daí a gente vai adicionar ali juntos. Então vamos ver pontos de SMC aqui. Então eu tenho aqui um bloco de ordens de 4 horas no 1,17,910, tá? Então aqui, em vez de ICT buy, é um ICT sell, tá? Quanto? 1,17,900. 1,17,900, tá? ICT sell. Que mais que eu tenho? Deixa eu ver se eu tô esquecendo. Os 0DTs não tem disponível. Pá, 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 pá. E vocês também não precisa, né? Que a gente não tem aqui as HVLs. Feito. Todo mundo bonitinho, todo mundo bonitinho, tá? Falta o quê? Ponto de compra, né? Vamos ver aqui um ponto de compra. Ó, a gente tem aqui um Stop Hunter acontecendo também nessa região. 1,17,570. Tá? 1,17,570. Eu quero ele pontilhado. Pontilhado, sólido, 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 sólido. Vamos pegar ele tracejado melhor. Tracejado. Então, vou só adicionar ele aqui embaixo. Qual que é? Um 17,560. Vamos já jogar esse cara aqui pro indicador aqui, tá? Então eu vou vir aqui no PineScript, aqui embaixo. Vou vir aqui em criar novo indicador. Apago esse cara aqui e colo todo mundo aqui. E a gente vai chamar ele Gamma Levels SMC Euro USD. Tá? E daí a gente vai fazer aqui, ó, ajuste manual para Euro USD Forex. Tá? E esse cara aqui eu tiro, que não vai precisar. Pam, 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 pam. E daí aqui aonde vai aparecer, né? Então vai aparecer. Vamos mudar isso aqui, né? Euro USD. Vai aparecer no 6. 6 e 1. Isso. E só, tá? Esses caras aqui já assome. E esse cara aqui eu vou colocar também EURUSD. E o 6E1 aqui. Caso eu queira fazer manualmente aqui dentro, eu deixo assim, né? Tá? Então tá lá o indicador. Beleza, tenho aqui os pontos, ó. Fechou.
Vamos ver nos 15 minutos aqui, ó. Beleza? Então o indicador está aqui me puxando que eu estou no head vendedor abaixo aqui no futuros. A ADR high baseado na abertura, né? Que eu ainda não tenho, mas como eu coloquei, né? Tem uma informação distorcida aqui, ó. 1,17,500, que é o delta vendendo abaixo. Head vendendo abaixo. 1,17,500. Vamos colocar 505 e atualiza. Vamos ver se já vai dar uma diferença ali. Não deu ainda. Então vamos colocar 515. Vamos colocar então 490. Pronto. R$ 485. Aí, pronto. Por quê? Ó, Max e XP tá nessa região. Market Maker vendendo abaixo desse preço aqui. Então, se bater nessa região e essa região de volatilidade, ele vai começar a vender. Bateu aqui, cai, ele vende, né? ICTCL lá embaixo. A gente tem ponto duplicado aqui também. Delta Flip, né? Delta Flip 1,17. Então, a gente sabe que vou colocar aqui 1,1750 então, tá? Para dar uma atualizada lá. Deu pouca diferença. Então, vamos colocar aqui 1,17,100. Ah, isso subiu demais, tá? Um 17,060. Melhor. Vou colocar 1,18,990. Tongo. É 1,16,990. Isso. Perfeito. Head comprador de volatilidade. Max GXP ali. Então tá aí, gente. Beleza? Agora, certo? Falta o quê? Falta eu montar o Gex Strike Bars, tá? Então vamos fazer o Gex Strike Bars aqui. Deixa eu só salvar esse indicador aqui, tá? Vamos salvar o indicador. Publicar indicador. Gamma Levels SMC para ouro. Teste e backtest. Tá? Continuar. Eu vou deixar ele aberto, ok? Público para vocês poderem utilizar ele, ok? Vou colocar aqui como indicadores, ciclos e análise de candles. Pronto. Só para eu poder colocar ele lá. Vamos lá então, deixar isso em inglês também, tá? Vamos colocar aqui em inglês.
tradutor. Vamos deixar aqui primeiro, então, no começo. Por que não tá indo? Tá, vamos publicar de volta ele, Gamma Levels. Então, deixar ele só em inglês para ver se ele vai. Vamos colocar aqui esses 3. Pronto, foi lá o indicador Gamma Levels, tá? Vamos colocar aqui em favoritos já. E fechou, tá? Então tá aí o indicador para vocês poderem testar. Agora nós vamos fazer do Gex Strike Bars, tá? Que é aquele gráfico de volume, beleza? Então aqui, ó, não esqueça que aqui, ó, eu tenho o ajuste, tá? Entre um e outro para eu fazer aqui no EuroCD. Estou usando só o Futuros, é por ele que eu vou fazer as análises aí durante a semana, tá bom? Agora, para o Gex Strike Bars, a gente tem aqui o script dele e eu tenho que rodar lá o Gex Strike Bars aqui, fazer o upload no break, área de trabalho, call output to all Gex Strike Bars. Vamos lá então. Gerenciar sessões. E aí, me diga aí nos comentários, me diga o que você tá achando disso aqui, se você vai gostar, se acha que vai ser eficiente. O que dá? O que será que vai rolar essa semana aí pro EuroCD, hein? Então vamos pegar aí, vamos ver, acompanhar juntos, né? Preço à vista 1.17255. Então tá lá. Vamos deixar em 100. Ele já gerou a saída lá para mim, tá? Tá aqui a saída para mim, ó. Gex Strike Bars. E eu vou pegar aqui e vou copiar esse cara aqui, ó. Prévia das arrays. Aqui. Por quê? Que eu vou colar essas arrays aqui nesse indicador aqui. Tá? Ctrl A, Ctrl C e vamos lá para o TradingView criar outro indicador. Vamos lá, criar novo indicador. E vamos colar aqui, deixa eu ver se está tudo certo. Gex Strike Bars. Gex Strikes. Tá? Puts. Acho que tá tudo certo.
Preciso definir as arrays aqui também. Que são as mesmas, né? Então, em vez de gex, aqui vai ser vol. Para eu não perder tempo aqui com vocês, eu vou ajustar o script aqui e vou deixar ele já disponível, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, que vai ter que fazer um ajuste aqui no cálculo. E daí vou deixar disponível aí para vocês, tá? Tanto o Gex Striker quanto o Gamma Levels SMC aí para a gente estar verificando essa semana, tá bom? Aí vocês veem o resultado, claro que vocês plotarem no gráfico de vocês aí o Gamma Levels SMC com o Gex Strike Bars. Deixa aí nos comentários, galera, e vamos junto. Abraço!